Paz, igreja. Glória a Deus. Vamos nos fazer livres mais uma vez. A gente está dando... essa vai ser a primeira ministração sobre temperamentos. Essa vai ser o início, aonde tudo começa. Então hoje vocês vão ter um pouquinho de uma teoria que talvez muitos não conheçam. Obrigada, irmão. Que talvez muitos não conheçam, mas a gente vai ver isso à luz da palavra. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. E obrigada, Deus, por poder passar um pouquinho, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor me entregou. Pai, eu te agradeço, porque nessa oportunidade, Pai, nada mais é do que uma demonstração de amar o próximo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, que essa semente caia num solo fértil, num coração aberto, para buscarmos a transformação diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho, vai ser um culto de ensino, tá? Então eu vou usar um pouquinho do slide, eu quero usar todas as ferramentas disponíveis para que vocês se apropriem da ideia. Põe para a gente, pastor. Mas vamos lá. O temperamento, né, a gente fica tentando entender por que cada um tem um tipo. Por que cada um reage de uma maneira? E o que é temperamento? Da onde vem isso? Aonde que ele atua na gente? Por que umas pessoas são mais extrovertidas e outras são mais introvertidas? E a gente vai começar a entender. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu entendo o meu irmão, eu estou com o meu coração aberto a amá-lo. Quando eu entendo o meu irmão, já é uma predisposição minha a cumprir mandamento do Senhor. Amém? Então vamos lá, pastor, o primeiro. Quero começar a falar para vocês de como se forma a nossa personalidade. Eu trouxe assim alguns itens que são os mais famosos, tá? Para quem não sabe, eu sou psicanalista, tá? Então assim, eu sigo algumas vertentes dentro da psicanálise, tá? Jung, Freud, são os meus caminhos. E aí, dentro da psicanálise, eu preciso falar para vocês de umas coisas que formam a nossa personalidade junto com o temperamento. O id, quando a gente nasce, nós nascemos uma página em branco em conhecimento. Mas esse famoso id, ele já nasce com a gente, tá? Ele já vem junto. Então a gente nasce, a primeira demonstração do id é o nosso primeiro choro de fome. Você não está com fome? Você quer saciar o seu prazer. Você não sabe que é fome, mas algo dói dentro de você. E você quer saciar essa sua vontade, né? Que é a amamentação. Aí você vai lá, aí você aprende a mamar, que já é um instinto, tá? E eu vou continuar. É um instinto inconsciente para uma satisfação imediata. Isso já nasce, tá? Qualquer semelhança disso com a geração atual é mera coincidência. Tá bom? Que a geração atual tá assim, ó. Eu quero, vou fazer de tudo para isso, vou deixar, né? Vou tentar transparecer algo normal, inconsciente, mas no fim de tudo é a satisfação imediata que esse id busca. E esse id, ele é meio sem filtro, viu, irmãos? Ele é meio sem filtro. É igual a vontade de sair na rua correndo sem camisa numa temperatura negativa. Ele é bem sem filtro. O que regula esse filtro do id?
o que que faz dele, o que que faz de nós nascendo sem uma balança, né? Só querendo uma satisfação imediata daquilo que me dá prazer? O que que faz de nós? O que que forma essa nossa personalidade sabendo que é certo e que é errado? O id não sabe. O id só quer prazer. O id só quer fazer as coisas para ter uma satisfação imediata. Aí entra aqui, ó, o famoso superego. O superego, vamos imaginar uma criança quando nasce. Quem é o superego na vida dela? Quem que vai falar para ela moral, vai falar sobre moral, sobre regras, sobre valores, sobre padrões de sociedade? Filho, você tem que comer com colher, você não pode comer com a mão. Isso é um padrão social. Você tem que comer com talher. Quem que vai crescendo falando assim, você precisa sair da fralda e fazer xixi no banheiro? Né? Não é uma necessidade, porque já tiveram estudos de que a criança nasceu na selva e pegou todos os padrões de um lobo. Tá? Então, assim, ela cresceu como lobo, porque ela não teve nada disso aqui. Moral, regras, valores, padrões sociais, ela não tinha. O que ela tinha era a da selva. Tá? Então, assim, nós, para a criança, nós somos esse regulador, essa outra parte da balança. Porque se a gente deixar o id falar sozinho, vou acrescentar uma outra coisa. Se a gente deixar o id falar sozinho, a gente não vai parecer normal, não. Tá? Vocês sabem de onde vem o id? Da palavra idiota. É simples assim. É isso. O id vem da palavra idiota. Agora cutuca o teu irmão e fala, você não vai mais ser idiota. Você não pode mais fazer tudo o que você quer. Tá? Então, assim, nós estamos regados de regras, né? De regras, de valores, de moral. Isso tudo forma o quê? Mas a gente pode viver assim, se privando, só na regra, só na regra, só na regra? Não, a gente não pode. Tudo na vida tem que haver um equilíbrio. E como eu vou falar para vocês de equilíbrio? Esse exemplo ficou bem... Ele é dado sempre no início do curso, mas ele ficou bem claro na minha mente. Uma criança, o almoço é meio-dia, mas 11h30 ela pede um Danone. O que você faz? Você não dá o Danone. Mas é quase óbvio, né? Mas a criança esperneia, se joga no chão. Eu não estou falando que isso é certo, tá? Não estou falando que isso é normal. Mas a criança quer muito Danone. E ela chega para você e fala assim, por favor, mamãe Lilian, dá um Danone. Aí você vai falar o quê? Uma carinha linda. Aí você vai falar assim, não vou te dar. Duramente. Mas vamos supor que a vida tem equilíbrio. Ele chegue para você e fale assim, mãe, eu quero um Danone. Aí você fala assim, bom, então a gente pode fazer o seguinte, a gente vai abrir um Danone, eu te dou uma colher, aí você almoça e volta a comer o Danone depois, beleza? Se ele entender que isso pode ser um equilíbrio na vida dele, ele vai longe. Se ele entender que isso na vida dele vai ser um divisor de águas todas as vezes que ele precisar tomar uma decisão disso e daquilo, vai ser um divisor de águas. Tá? Não estou falando que é certo, não dá, não estou falando que é certo, dá, não é isso que eu estou falando. A gente está falando de balança e de equilíbrio. Tá? É de não castrar desejos, para não viver somente julgando moral e valores, o que é certo, o que é errado. Esse aqui não é a nossa função, mostrar o caminho para tudo isso, tá? Sem castrar. E aí de tudo isso é formado um ego que somos nós, que vive uma realidade, né? Que tem um bom senso, que age muitas vezes através da razão, porque se age só com o id, ele é um... Então, pois é, vocês que falaram isso aí.
Ele age com planejamento. E planejamento a gente precisa para viver, para crescer. A gente não planeja hoje morar numa casa de aluguel sem ter dinheiro para pagar. A gente não compra um carro se a gente não vai poder pagar. Você entendeu? A gente não chega numa pizzaria e come se não tem dinheiro para pagar. E tudo isso faz parte de um planejamento. Faz parte dali, ó. Foi colocado valores, um padrão social, uma moral, para que haja um ego real. Existe, irmão, a castração de muita coisa? Existe. Existe muita coisa que acontece no meio do caminho, que muitas vezes depende do nosso, para educar um filho, do nosso bem-estar, depende. Depende de muita coisa, tá? E muitas vezes a gente não consegue ter essa balança. E tudo bem não conseguir ter essa balança. Sempre. Ela é necessária, mas tudo bem se ela não acontecer. Próximo, pastor. Vamos lá. Aí veio um ser humano chamado Hipócrates, e ele estudou, olha lá, os humores do corpo, ao jeito de ser das pessoas, e falou assim, bom, nem tudo é só id, nem tudo é superego, não é só isso. Tem algo que nasce com a pessoa que não para por aí, que é diferente. Por quê? Quem aqui tem 2 filhos, criou igual, mas eles são totalmente diferentes? Totalmente. Por que será? Se você deu a mesma criação, se você usou a mesma balança, se você era do mesmo, normalmente do mesmo pai, né? Então criou junto. Como que pode? Pode. Pode. Sabe por quê? Porque a gente descobriu que Deus também deu algo inato, tá? Algo que nasce conosco, que Deus nos entrega, que é o temperamento. O temperamento é o que vai dar aquele tempero gostoso, tá? A tudo que é formado a partir do id, superego, para formar o nosso ego, é através do temperamento também no meio do caminho. E aí, o temperamento que já nasce conosco, vai aceitar essa balança de um jeito ou de outro. Vai ser mais id ou vai ser mais superego. Não tem muita muita coisa igual quando a gente fala em temperamento, quando a gente fala em formação de personalidade, tá? Dizem os estudiosos que a personalidade, ela se forma, ela se fecha, né, com 7 anos, até os 7 anos. Então, tudo que é colocado daquela balança que eu mostrei antes, na mente da criança, é usado até então para que ela resolva os problemas da vida. O temperamento, como eu falei, já nasce conosco. Já nasce. Molda-se? Sim, porque dependendo da minha balança, né, e o meu temperamento, eu vou agir de uma maneira diferente. Depende daquilo que me ensinaram. Olha o poder que a gente tem na vida dos filhos. Tudo vai depender da balança. Então, as experiências se moldam? Sim. Tudo aquilo que vem para mim se molda e eu vou agir de uma determinada maneira. No caso do Danoninho, a criança poderia sim, uma criança mais sanguínea, ela poderia sim jogar no chão, espernear, falar eu quero. Você entendeu? Mas existe aquela mais fleumática, mais melancólica, que vai pensar uns 2 dias e vai falar assim, mamãe, você estava certa, sabe? Que vai aceitar numa boa, que vai estar tudo bem. Também. Inclusive, você pode ter 2 filhos que tem acontecido isso na balança. Mas o que o nosso inconsciente faz? Ele acaba resolvendo esses nossos conflitos com temperamentos, que a gente tem com os nossos temperamentos, com os nossos ensinamentos, e ele passa a desenvolver mecanismos de defesa.
O que são mecanismos de defesa do nosso cérebro? Quando eu sei que algo vai acontecer daquele jeito, eu arranjo um jeito daquilo não acontecer. Isso dentro da minha mente. Por quê? Porque me causa dor. Né? E a gente vai ver em vários temperamentos, né, no decorrer dessa série, a gente vai ver que em vários temperamentos a gente age mesmo desse jeito e natural. A gente procura se esconder de muita coisa que a gente sente. A gente procura, através do temperamento, esconder muita coisa de que a gente faz. Isso é normal e tudo bem. Né? O que você não vai esconder nunca é de Deus. Mas, de você mesmo, enquanto você quiser. E está em constante desenvolvimento. Por que está em constante desenvolvimento? Porque a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo. Se eu sou aquela pessoa de receber uma notícia, eu explodir, né? Como se eu fosse uma sanguínea, recebe a notícia e explode. Né? Dali, já você não consegue enxergar mais nada. Mas e se de repente eu aprender a lidar com a notícia e aprender a escutar a notícia, e eu não vou explodir mais, e aí eu não vou mais ter aquele tormento dentro de mim porque eu escutei aquela notícia? Não, isso é aprender a lidar com o nosso próprio temperamento. Isso é o que vai nos ajudar sempre numa evolução espiritual, numa evolução emocional, tá? Isso é o que vai nos ajudar a conviver com pessoas. Porque se toda vez que a gente recebe uma má notícia, a gente explode, vai ter gente que não vai nem falar com você mais. Se toda vez que você leva um problema, né, o fleumático não, o colérico tem muito esse defeitinho, né, de não aceitar a pergunta óbvia, né? E aí agora eu vou falar de mim. Eu não aceitava a pergunta óbvia, não. Até que eu escutei a frase, o óbvio precisa ser dito. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que escutar, eu tenho que respirar, porque é do meu temperamento, mas eu não posso usar isso como muleta, mas é do meu temperamento dar um totozinho para fazer a pessoa pensar, você entendeu? É do meu temperamento. Mas eu sei que eu sou assim, então eu vou mudar. Então eu vou tentar ser diferente. Vamos lá, falando de temperamento, mas quais são? Sanguíneo. São algumas características, tá? A gente vai entrar a fundo nas características no decorrer da série. Então, nós temos lá, sanguíneo. Otimista, expansivo, alegre, rápido. Mas é inconstante e tende-se a ser infiel. Nós não estamos falando que tudo é. Porque existem pessoas que, assim como eu, também já se trataram no meio do caminho, que hoje não precisa ser mais. Hoje não é mais, tá? Então, assim, tende-se a ser. Então, o sanguíneo, ele tende-se a ser expansivo, alegre, rápido. Mas tudo tem seu ponto negativo e positivo. Inconstante e infiel. E tudo bem, ele vai se corrigindo no meio do caminho, ele vai se moldando, ele vai descobrindo o porquê que ele tem essa tendência também de começar e não terminar. Ele vai falando assim, não, Jesus, eu não aceito isso, eu vou começar e eu vou terminar. E aí nós temos esse exemplo na Bíblia, que é Pedro. Nós veremos muitos outros, tá, no decorrer da série, muitos outros. E nós temos ali o melancólico, sensível, tímido, artista, muito artístico, observador, mas se ofende fácil, você não pode falar nada, ele leva para o coração, você entendeu? E tudo bem ele ser assim, uma hora ele vai descobrir quem ele é em Deus, ele não vai mais precisar de autoafirmação. E tudo bem ele andar desse jeito.
E tudo bem ele ser tímido, isso não faz dele um bicho de 7 cabeças. E tudo bem, está tudo certo. Jeremias era assim, tá? Então vamos lá, fleumático. Nosso pastor fala que ele é fleumático quase em todos os cultos. Isso aí todo mundo sabe, não tem como a gente não fazer essa comparação. Pastor, mas nessa pesquisa que eu fiz, pode não ser mais, hein? Tende-se a ser acomodado, sonhador, pacífico e tende-se a não solucionar problemas. Tá? Então, assim, áreas que a gente trata, desenvolve, tá? E muita coisa não se refere mais a ele, porque ele se tratou, mas faz parte de um fleumático, tende-se a ser. E aí a gente vai lá para o colérico, e essa sou eu. Sou chorona, eu sou ambiciosa, eu tento não ser, eu vou ser sincera, mas eu tento também não ser explosiva, eu tento não ser dominante, e eu tento não ter esse senso de justiça. E tudo isso é forte em mim, só que aí eu me seguro. Mas você quer ver meu conflito maior? É conversar com o melancólico e com o fleumático. É conversar. Quando eu conversei com o pastor uma vez, eu falei assim, pastor, dá vontade de soltar uns foguetinhos, né? No pé assim, do fleumático, assim, vai meu filho, caminha, põe a mão na massa, vamos embora, sabe? E o melancólico? Que acha que o mundo acabou, né? Que nada mais, aí você tem que lembrar o melancólico, Jesus vai voltar. Aí você lembra o melancólico, você é filho de Deus, você é amado, você tem a solução dos seus problemas, sabe? A sua vida não vai acabar por causa de meia dúzia de palavras erradas. Acabou. E a gente tem que falar, e a gente tem que falar isso, tem que falar o tempo inteiro. Aí eu canso. Mas eu tenho um problema também em conviver com o sanguíneo, apesar de ter algumas características sanguíneas. O sanguíneo, não por isso, mas a pessoa que é muito expansiva, ela é muito alegre, ela é muito, não sei, sabe? Ela é muito e demais, e está sempre, e você acha que essa pessoa não tem problema, porque ela está sempre rindo. Aí você olha e fala assim, não, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu vou dar um tempo para essa pessoa. Aí você dá um tempo. Aí você dá um tempo para ela, aí logo você vai ver que ela tem problema sim. Que ela carrega um trauma grande, sabe? Que uma hora isso vira peso. Então, assim, tem problema, e aí eu fico assim, quando eu olho assim, eu falo assim, nossa, eu vou esperar, né? Eu não vou mais tentar saber o que está acontecendo, eu vou esperar. E é isso que eu faço, eu espero até eu descobrir o porquê, o que tem por trás de tanta alegria, o que tanto o inconsciente dela quer esconder, porque a realidade é essa. O que tanto o inconsciente dessa pessoa quer transparecer de maneira positiva algo tão difícil dentro dela. E aí, a gente falei de algumas características, mas eu quero que todo mundo entenda que todos têm um ponto fraco, todos têm um ponto forte, e todos os pontos são ajustáveis, né? Foi colocado ali, eu me coloco como exemplo, a parte de Paulo, né? Dominante, explosivo, eu me seguro, o que para muitos isso é bom, para mim é ruim, tá? Eu não gostaria de ser assim, eu gostaria de viver minha vida igual meu marido vive, eu só não consigo, eu não consigo, né? Aí o meu marido está lá, de vez em quando tem que pôr uns foguetinhos, vamos, sabe? Ele vai, não tem problema, ele vai,
É que às vezes cansa. Você entendeu? Mas é porque eu entendo ele. É do temperamento dele. Ele tende-se a ser assim. Então ele não vai mudar de uma hora para outra. Ele vai mudar a hora que ele tiver segurança em mudar. A hora que o Senhor falar para ele assim, é assim que você tem que ser, é assim que eu te quero. Né? Porque a nossa busca, o nosso alvo, né? Ele é outro, ele é Cristo. E essa busca por conviver bem com o irmão e consigo mesmo, ela é diária. A gente precisa disso. Alguém consegue viver brigando com todo mundo o tempo inteiro? Quem que vai amar o próximo? Quem que vai conseguir amar o próximo se você não entender o próximo? Então não é fácil, mas é entendível. A gente precisa entender que não existe melhor ou pior. Né? Se você se identificou com alguns desse aqui, não existe melhor ou pior. Tá? Existe todas as adaptações necessárias para que tudo aconteça em nome de Jesus. Olha só, uma das finalidades de se compreender o temperamento do irmão é porque a gente também aprende a valorizar mais o nosso relacionamento e aprender mais com o temperamento do outro. A gente não fica só focado nas próprias dores. A gente vai compartilhar as nossas dores, mas também vai escutar a dor do irmão. Porque o alvo é esse. Ele tem uma maneira de pensar diferente, mas ele é seu irmão. Como você é. E a gente precisa entender. Não é entender para amar, é amar em primeiro lugar. E para amar a gente entende. Amando, a gente entende o irmão. Não é diferente. Mas por que eu preciso saber do meu próprio? Para se corrigir, filho de Deus. Para se corrigir. Porque se eu não me corrijo, é patada para tudo quanto é lado. Se eu não pondero o relacionamento com o meu esposo, que é... Eu não vou falar, eu vou falar que ele é fleumático. Você não é sanguíneo, você é fleumático. Que é fleumático, se eu não pondero esse relacionamento, eu não estava casada. Tá? De sanguíneo não tem nada, meu filho, pelo amor de Deus. Olha só, lá em Efésios 4. Pode pôr para a gente, pastor, fazendo favor? Amor, 22. Efésios 4, 22. Despir-se-nos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renova-se-nos no espírito da nossa mente, e reveste-nos do homem criado segundo Deus em sua justiça e santidade da verdade. Primeira coisa que ele fala nesse versículo é para despir-se do velho. Mas se foi ele que me deu? Ele me deu sim. Mas ele também me deu um id, um superego, para ser formado o meu ego, tudo junto. E muitas vezes, isso influencia e muito no meu temperamento. Tá? Não é só o temperamento que vai influenciar nisso. Essa formação, a gente chama de formação da psique. Essa formação da mente, ela influencia no temperamento também, é uma via de mão dupla, tá? É aquele negócio que eu falo, ensinei meus filhos do mesmo jeito, mas eles são diferentes. E pode ser que um entenda de um jeito e outro entenda de outro. Mas assim, o que nós precisamos focar é que se a nossa vida é em Cristo, se é de Cristo, a gente precisa buscar a santidade. E não existe santidade, né? E agora eu vou falar por mim, dando patada nos outros.
Não existe santidade sem essa busca para me despir do velho homem e ser uma mulher segundo o coração de Deus. Né? Porque se eu não tirar aquilo que não vem de Deus, que é formado pelas influências do meu id e ego, eu não vou me despir nunca do meu eu. Se eu não fizer isso, jamais eu vou alcançar a santidade. E nós veremos, né, ao longo dessa série, alguns personagens bíblicos, e aí são muitos, alguns personagens bíblicos e exemplos de fé que eles podem nos dar nessa transformação. Tá? Exemplos de constância, exemplos de frutos. Por quê? Porque os frutos do Senhor, eles precisam transparecer e transbordar em nós. A gente está aqui para frutificar. Alguém está aqui por outro motivo? Não. A gente está na igreja para receber a palavra de Deus, para deixar com que ela caia em solo fértil, para que eu venha transparecer a face de Cristo, para que eu venha ser uma pessoa melhor, buscando a santificação. Porque é isso que Deus deseja, é isso que Ele quer de nós. Somos filhos amados, e o Pai só quer o nosso bem, né? E aí, como ser diferente? Como buscar de maneira diferente? Se você não quer melhorar a si mesmo, você jamais vai melhorar o outro. Se você não for uma pessoa melhor, o outro não vai ser uma pessoa melhor com você. Vai ser difícil esse relacionamento entre pessoas, vai ser complicado. E aí, uma anotação que eu fiz aqui, ó. É essencial nesse processo que busquemos orientação e o poder do Espírito Santo. Nosso caminho é de crescimento e transformação. Gálatas 5, 22, 23 vai falar dos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Né? E o que será que é a temperança? Tempero? Domínio próprio. A gente precisa dominar as nossas emoções. Já falei muito isso aqui. A gente precisa dominar o nosso temperamento. Se eu tendo a ser uma pessoa mais explosiva, eu preciso dominar essa explosão. Se eu tendo a ser uma pessoa muito calma, eu preciso dominar essa minha calma para não parar. Então nós precisamos, a gente acabou de louvar o Senhor, a gente acabou de levantar a mão e dizer, eu sou livre. E a gente precisa ser livre daquilo que nos amarra e nos prende. E nos prende de uma vida que não que o foco não é a santificação. Porque se eu maltrato o meu irmão, não estou me santificando. Então eu vou ser sincera para vocês. Eu preciso muito ter um domínio forte. E não é só sobre o que transparece. E esse domínio começa aqui. Esse domínio começa na minha mente. Eu preciso dominar a minha mente para dominar o restante. Né? Então, quando a gente quer transformação, a nossa primeira decisão é aqui que tem que ser tomada. É aqui. Apesar de saber que eu tenho uma parte de mim que só deseja prazer, eu tenho uma balança que é um senso de moral. Não precisa ser só isso. Mas eu sei que tudo isso existe dentro de mim. E aí eu preciso tomar cuidado. Isso pode não ser sempre fácil, mas com a ajuda de Deus, é definitivamente possível. Isso é o que eu creio. Então, quando eu tenho alguma dificuldade, eu recorro a Deus. Deus, eu não posso agir desse jeito. Isso acabou na minha vida, eu não vou mais agir assim. Eu não vou mais, primeiro, começa aqui.
eu não vou mais pensar assim. Eu vou mudar os meus olhos. Começa aqui, tá? E quando eu falo que a gente precisa sim da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa da ajuda de Deus para a renovação da mente. A gente precisa ser confrontado como eu sou diariamente. Preciso ser confrontada diariamente, porque senão eu vou agir com os meus instintos e aí não vai dar certo. E aí eu peço em toda a minha oração, Espírito Santo, me guia no dia de hoje. E quando a luz vermelha acende, batata, eu preciso parar e repensar. Parar e repensar a minha rota, que senão o caminho vai dar ruim. O que eu trouxe para vocês hoje é só o começo de muitas coisas que vão aparecer nessa série. Então, se hoje vocês se comprometerem a se entenderem primeiro, a se entenderem como vocês podem mudar as suas atitudes e se comprometer com vocês para dar um passo em Deus e buscar mudança em alguns pontos, principalmente naqueles fracos, né? E quando os fortes são muito exaltados, também precisam de mudança. E aí, eu gostaria que vocês orassem. Peçam para Deus liberdade para moldar o coração de vocês, para fazer essa mudança de mente, para mudar o temperamento, sabe? Peçam para o Criador força, porque não é fácil. Não é fácil você tentar ser aquilo que você nasceu sendo, né? E aí eu já estou terminando. Não é fácil a gente buscar um comportamento que nos confronta, tá bom? E ninguém está falando que alguém aqui precisa mudar. Isso é uma conversa entre você e Deus. Você, Espírito Santo, peça para Ele. Peça para Ele que Ele vai te mostrar aquela busquinha que você ainda precisa fazer pela sua santificação. Lembrando, começa aqui. E começa a buscar todos os dias. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a transformar a sua mente. Em nome de Jesus. A partir do momento que você se compromete, se você se posiciona, as coisas mudam. E nós precisamos também, além de nos conhecer, nos comprometer a compreender, assim como eu compreendo o meu marido, né? Como eu compreendo os meus colegas, os meus amigos, a gente precisa também se comprometer a compreender um irmão. Porque muitas vezes a gente não sabe a luta interior que ele está vivendo. Tá? E esse é o primeiro passo. Esse é só o primeiro passo. Como que você vai conversar de Jesus se você não compreende o seu irmão? Como que você vai amar o seu irmão, sendo que nem você compreende? Vocês já ouviram aquele negócio, amar, eu amo porque eu sou obrigada. Gostar é diferente. Né? Vocês já ouviram isso, não ouviram? A gente é obrigada a amar. Mas quem ama, gosta. Quem ama, ora. Quem ama, quer estar perto. Quem ama, cuida. Vocês já escutaram tudo isso. Então, nessa jornada que a gente vai ter, não é só um crescimento intelectual, não é só um culto de ensino, onde alguém vai chegar aqui e falar assim, olha, tem o id, tem o ego, não é só algo teórico. Tá? Deus vai falar muito com vocês. Vai ser um crescimento espiritual para todos. Tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode estar pensando, mas cadê os temperamentos? Calma, vai chegar. E eu creio que você vai descobrir qual é o seu, como a Fabíola mesmo falou. Existem pontos positivos,
Existem coisas que são boas, mas também existem coisas negativas que nós precisamos trabalhar. Então, nos próximos dias você vai descobrir qual é o seu temperamento. E se você não se encaixar no temperamento em questão do dia, você vai saber que alguém se encaixa. Você vai conseguir viver uma vida harmoniosa. Só para dar um briefing de como atuam os 4 temperamentos. Imagine você uma casa pegando fogo, amém? Imagina uma desgraça de uma casa pegando fogo. Sanguíneo vai agir como? Vai sair gritando, falando, está pegando fogo, ninguém faz nada. E ele vai sair esbravejando e gritando. O colérico vai fazer o quê? Vai começar a ação dele. Vai pegar água, vai jogar. Vai pegar gasolina, vai jogar. Vai pegar gato, vai jogar. Tudo que tiver em mãos, ele vai pegar e vai jogar. Que é o colérico agindo. O melancólico vai olhar a situação e vai começar a chorar. Está pegando fogo, ai, está pegando fogo. E o fleumático vai olhar a situação, olhar pegando fogo, analisar uma solução, ver se é possível e viável, para depois, se der, agir. Se achar maneira, ele age. Oi? Então, os 4 temperamentos em ação no mesmo ambiente. E está tudo bem. Nós temos o nosso temperamento natural. Atender, como a Fabíola bem pontuou, nós temos a tendência a. Não que nós tenhamos que. Entenda bem, nós temos a tendência a. Mas você não tem que. Amém? Vou repetir. Você tem a tendência a, mas não tem que. Então você tem a tendência, que nem no fleumático, a ser acomodado. Porque nós somos muito acomodados, muito analíticos, muito letárgicos. Eu tenho a tendência natural de ser assim, mas eu não tenho que ser assim. Amém? Então aí nós vamos conversando nos 4 dias. Oi? Aí nós vamos conversando nos próximos dias. Amém? Fique de pé. Então chama os seus irmãos, chama as irmãs. Fala assim, vamos descobrir qual é o teu temperamento lá na igreja. Vai estar tendo uma série de estudos. Hoje nós aprendemos sobre ego, superego, o id, que é de id. Então ninguém aqui é id. Amém? Ninguém é id aqui. Nós somos todos filhos de Deus. Aleluia. Somos todos nação santa, sacerdócio real. Somos terra santa de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Então ninguém aqui é id. Em nome de Jesus, nós somos realmente projeto do Senhor. Então vira para o seu irmão e fala assim, que bom que você veio, espero você nas próximas semanas. Venha descobrir qual é o seu temperamento. Em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus. Vamos orar ao Senhor. Vamos cantar uma canção por tudo que tem feito, tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és. Queremos agradecer por quem somos no Senhor. Queremos agradecer pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Apesar das situações serem desfavoráveis muitas vezes, mas Deus tem um propósito, algo grande e sublime para a nossa vida, em nome de Jesus. Cante conosco. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer em todo o meu ser, por tudo.
Você melhor, Lagoinha. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Jesus, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço. Te Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por sermos quem somos, Pai. Te agradecemos por termos nascido, Pai, da maneira que nascemos, Pai. E nós estamos caminhando a transformação, Pai, aperfeiçoamento de quem nós somos, Pai. Como diz a Tua palavra, nós somos como um corpo, Pai. E o corpo tem muitas partes. Imagine se todos fossem sanguíneos, right? Só o céu nessa terra, Pai. Se todos fossem coléricos, misericórdia, melancólicos, então livra de nós, Senhor. Se fleumáticos, o mundo seria uma mortandade, Senhor. Seria um silêncio total, Senhor. Mas o Senhor nos fez diferentes, temperados, Pai. Realmente com vários temperamentos, Pai. Equilibrados, Pai. O Senhor nos fez de maneiras distintas, porque o Senhor realmente tem um plano exclusivo para cada nós. E o nosso temperamento, ele trabalha em prol desse aspecto, Pai. O Senhor tem um chamado em que o nosso temperamento trabalha em favor, Pai. E nessa realidade nós oramos ao Senhor, que o Senhor, o Teu Santo Espírito nos revele qual é o nosso temperamento, se nós não sabemos ainda, Pai. Nos revele qual é, mostra-nos as debilidades, mostra-nos as forças, para que possamos não tender a, mas ser o que o Senhor quer que sejamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Nós queremos que o Senhor nos traga direção, Pai. Nos traga visão, Pai. Nos traga propósito na nossa vida, para que não venhamos a ficar parados, inertes nessa vida, Pai. Mas que possamos trabalhar em prol do crescimento e engrandecimento do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que os próximos cultos, Pai, as próximas quartas-feiras sejam reveladoras para cada um de nós, Pai. Sejam transformadoras para cada um de nós, Pai. Sejam impactantes para cada um de nós, Pai. Sejam, Deus, realmente libertadoras, Pai, para cada um de nós. Que nós possamos receber do Teu Espírito aquilo que o Senhor quer nos dar, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos sair daqui transformados, impactados. E que possamos também ter misericórdia, Pai, e graça com o nosso irmão que não é como somos, Pai. Que não tem o mesmo temperamento de nós, que nós temos, Pai. Que possamos ter graça e misericórdia com ele, Pai. Entendendo como ele atua, entendendo como ele reage, entendendo como ele realmente se expressa, Pai. E tá tudo bem, Pai. Porque nós somos o teu corpo, somos teus filhos e tu és o nosso Pai. Nessa noite nós pedimos que o Senhor nos guarde de volta a nossos lares. Conceda-nos uma noite de paz, de glória, de bênção, revelação do Senhor, até que Cristo venha, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aplauda com vontade, legal.